tia Socorro, tudo bem? Como é que tá a senhora? Como é que tá aí, pessoal? Irmão Antônio, boa noite. Como é que você tá? Tá melhor a saúde? Boa noite, irmãos. Já vamos começar o nosso culto. Só aguardar mais um pouquinho. Já iremos começar o nosso culto ao nosso Deus. Continuar proclamando a sua palavra. E graças a Deus continuamos, né? Apesar de estarmos separados, nós continuamos aqui. Já faz acho que mais de 2 meses, né, que estamos nessa situação. Mas a gente continua, graças a Deus, às quartas e aos domingos, pregando o Evangelho até quando o Senhor quiser. Boa noite, Fabiana Marinho, boa noite. Irmã Elizabeth, irmão Antônio, Socorro. Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo, Fabiana, que está visitando a gente. Deus abençoe. Irmã Elizabeth. Da irmã Zefinha, que está entrando agora, também abençoe. Acredito que já acabou o culto, né? Lá da Memorial. Já começa. E como é que vocês estão? Como é que foi essa semana? Foi melhor? Foi pior? Como é que vocês estão passaram essa semana? Tudo bem, irmão Antônio? Graças a Deus. Amém, irmã Zefinha. Deus abençoe, tia. Deus abençoe. Amém. Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. E quero começar orando, né? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos vivos, primeiramente, em meio a essa pandemia. Estamos vivos e realmente é motivo de glorificar o Senhor por causa disso. Cada dia mais que estamos vivos é um motivo para glorificar Ele.
e exaltado. Então, que nós possamos orar, ore na sua casa, agradecendo ao Senhor, pedindo por esse culto, pela palavra que será ministrada, que o Senhor fale conosco, né, com cada um de nós, onde nós estivermos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos mais uma vez aqui para falar de Ti, para proclamar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Apesar dessa pandemia, apesar de tanto sofrimento, tanta dor, tantas coisas têm acontecido nesses dias, Pai. Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. E assim nós cremos. Abençoa, Pai, esse nosso culto. Abençoe as orações, a palavra que será lida. Todos os nossos irmãos que estão vendo aqui a gente, ouvindo, em qualquer lugar que eles estejam, Pai. Esteja abençoando, Pai, no nome de Jesus. Eu te imploro por isso, Senhor, eu te peço, no teu santo e precioso nome. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 13, para a gente começar. E eu acredito que é importante ler esse capítulo, né, que fala sobre o amor, porque estamos vivendo agora um momento complicado, né? Além da pandemia, esses protestos que têm acontecido nos Estados Unidos e teve hoje em São Paulo também, com algum motivo, né, por causa do caso de racismo do rapaz que morreu. E é importante nós lermos. Hoje também é uma data especial. Hoje se comemora pelo calendário litúrgico o dia de Pentecostes. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, como esse dia impactou a história do mundo. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, que diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecias, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança e agora vemos de modo imperfeito, como reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Esse trecho e esse capítulo é lido, né, em casamentos, querem utilizar como uma declaração de amor, e o que o amor é tão belo e tão bonito. Só que o contexto desse capítulo, ele fala o contrário disso. Ele fala sobre a necessidade do amor. Ele está falando a uma igreja que estava dividida, uma igreja que achava que um era melhor do que o outro, uma igreja que tinha muitos grupos, uma igreja que tinha pecados, uma igreja dividida. E aí, quando o apóstolo Paulo vai falando isso acerca dos dons espirituais, que eles achavam que eram muito espirituais por ter dons, o apóstolo Paulo fala para a gente procurar. Ele termina o capítulo 12
que ele fala para nós procurarmos, na verdade, o maior dom, o maior de todos os dons. Procurai com zelo os melhores dons. E aí ele vai falando no capítulo 13. O maior de todos os dons é o amor. E aí o que ele fala aqui pra gente é que não adianta absolutamente nada nós falarmos línguas, falarmos vários idiomas, mas a gente não se comunica com o outro. A gente não fala a língua do outro. Se eu tenho dom de profecias, né, de ver mistérios, mas se no amor não vale absolutamente nada. Se eu quiser doar todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna, fazer grandes obras de caridade, mas se não há o amor por trás disso tudo, que esse amor que vem de Deus, também não vale absolutamente nada. Irmãos, o amor, esse amor verdadeiro, que aqui é ágape, né, é o amor entrega, o amor de Deus para a humanidade, não é um mero amor. Esse amor deve ser aquilo que nos une como irmãos, como raça humana, e a gente precisa disso nesses dias. Precisamos ver, como o apóstolo Paulo fala aqui, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso não é fácil, mas esse é o amor. E a gente acha que ama as pessoas e a gente não quer ter paciência, a gente não quer esperar um pouco mais, a gente não quer sofrer um pouquinho pelo outro. E o que o apóstolo Paulo fala para a gente aqui, e está no meio desse capítulo, é que ele fala, quando ele era menino, ele pensava como menino, mas quando ele cresce, ele deixa as coisas de criança para trás. O que ele está falando no contexto? Ele está falando que amor, para amar, a gente tem que ser gente grande, tem que ser adulto, tem que ser maduro. Somente quem é maduro consegue amar. Então é a mensagem para a igreja de Corinto. Era uma igreja infantil, que estava dividida, que estava brigando, uma igreja que não conseguia se unir. E o apóstolo Paulo está falando, olha, se vocês quiserem amar de verdade, vocês têm que amadurecer. E a gente tem que amadurecer em muitas áreas, né? E a gente precisa realmente ser adulto no nosso amor, o que não é fácil. O que vemos é muita desunião, muita falta realmente desse amor que vem de Deus. Irmãos, que nós possamos demonstrar esse amor que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não possamos esquecer disso. Como ele diz, que agora eu vejo como em espelhos, imperfeito. Então tudo é falho, nada é claro. Mas ele diz que haverá um momento em que eu verei e que eu conhecerei, assim como eu sou conhecido. Não haverá mais a imperfeição, mas nós seremos plenos. Nós veremos Ele face a face, veremos nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, mesmo nós sermos imperfeitos, mesmo nós sermos muito infantis, muitas vezes, mesmo não conseguindo amar de verdade. Então, irmãos, que nós possamos lembrar disso. E eu termino com o último versículo. Há 3 coisas, na verdade, que permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior de todas essas é o amor. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa palavra de introdução. E gostaria de saber se há alguns pedidos de oração que nós possamos orar. Nós, como eu estava falando, além da pandemia, surgiu esse problema que é mundial, que foi a morte do rapaz, né, lá nos Estados Unidos, de forma brutal, e que gerou isso vários protestos. E nós devemos orar pelo mundo. O mundo está em convulsão. Esse momento de pandemia, as pessoas estão irritadas, né, por estar em casa há tanto tempo, por não ter certeza de nada,
por não saber o que vai acontecer amanhã. Então isso tudo é um barril de pólvora. E mais o que aconteceu com esse rapaz, explodiu isso. Explodiu. E meus irmãos, nós devemos orar pelo mundo, orar por isso. Orar por aqueles que estão enfermos, os que estão doentes, que estão enfrentando essa doença. Orar pelos enlutados, nunca esquecer pelos enlutados. Tantas pessoas perderam suas vidas nesse momento. Nós possamos orar pelas famílias. Orar, Senhor Deus, também abençoar aqueles que estão em falta. Porque, infelizmente, muitas pessoas, se não perderam o emprego, mas vão perder o emprego e a renda vai cair. Então, que nós possamos orar, também agir naquilo que está nas nossas mãos para fazer. Para que nós nunca possamos esquecer de orar. Certo? Mas, sim, irmão Antônio pedindo oração pelo quebrantamento de corações, é verdade, irmãos. Muitos corações duros. Isso é verdade, irmãos. As pessoas estão perdendo a paciência, as pessoas estão irritadas, as pessoas querem acusar alguém, então falta realmente esse amor. E aí nós devemos orar, sim, para que haja quebrantamento de coração. Mais algum pedido de oração para que a gente possa orar? Deixa eu ver aqui. Se não, vamos orar. Pedir novamente, sempre a gente pede as mesmas coisas, pedir pelos profissionais de saúde, nunca esquecer. Eles estão ali de frente, muitos têm perdido suas vidas. Então precisamos orar, colocá-los sempre em nossas orações. Amém, irmãos? Então vamos orar, feche teus olhos. Vamos pedir ao nosso Deus. Senhor Jesus, quero te pedir, Pai, nesse momento, abençoa, Pai, primeiramente a nossa igreja, guarda de todo mal, da cidade de Serra Redonda, que já tem alguns casos lá de Covid. Abençoa, Pai, guarda, Pai, no nome de Jesus. Nós só temos a Ti a pedir, Pai. Então, ministra, Senhor Deus, protege as nossas famílias para que essa praga não invada as nossas casas, no nome de Jesus. Quero te pedir pelos profissionais de saúde, Pai, todos eles, enfermeiros, médicos, assistentes, técnicos de enfermagem, todos aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas. Senhor, abençoe cada um, Pai. E eu quero te pedir, Pai, por esse momento no mundo, Pai, em que o mundo está em convulsão, as pessoas estão polvorosas, e o que aconteceu lá com aquele rapaz nos Estados Unidos, que as pessoas estão quebrando, querendo protestar, e outros quebrando as coisas. Senhor Deus, interfere, Pai. Abençoa, Pai, esse mundo que é de tanto ódio, tanto rancor, tantas coisas, meu Pai, que realmente nos afastam uns dos outros, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa entrar, invadir os corações, Pai. Porque é só o Teu Espírito, Pai, que proclama o amor, Pai. E esse amor só vem de Ti. E que nós também possamos demonstrar esse amor que vem de Ti, Pai, no nome de Jesus. Te peço, Pai, quebra realmente corações, quebra os nossos corações. Faça-nos servir cada dia mais, Pai, as pessoas. Te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Pai, nossos maus pensamentos. E é isso que eu te imploro, Pai, te peço, no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Assim, oração por toda a família, sim. Pois nós oramos por isso. Então vamos ao nosso momento de ministração da palavra. E nós vamos falar no livro de Atos, no capítulo 2. Falar acerca do Pentecoste. Hoje é comemorado no calendário litúrgico, o dia de Pentecostes, o dia onde o Espírito Santo de Deus veio e fundou a sua igreja, quando
Ah, voltou. Graças a Deus. Vocês estão me vendo? A conexão tá fraca. Vocês conseguem me ver, me ouvir bem? O pessoal retornar de novo. É bom, tá fácil. A internet nesses dias está assim, indo e voltando. Vocês estão me vendo bem? Conseguem me ver? Ouvir? A pessoa está retornando? Então acho que consegue, né? Ah, tá ok. Tá ok, irmão. Obrigado. Então vamos lá. Então, livro de Atos, no capítulo 2. Irmãos, o dia de Pentecostes é esse dia da fundação de fato da igreja do Senhor Jesus. Foi nesse dia o Senhor Jesus pediu, primeiramente, para que a igreja esperasse, aguardasse que viesse o poder do alto. E depois que o Senhor Jesus pede para que a igreja aguarde, eles ficam em Jerusalém, eles oram e eles clamam ao Senhor. Aí, capítulo 2, o versículo 1. E no dia de Pentecostes, a gente já falou sobre isso, o dia de Pentecostes, que era o grande dia da colheita, era o maior de todos, na verdade, era o 49º, era a festa das festas, Pentecostes significa 50, então era a festa das festas, a grande festa da colheita, em que pessoas de todas as nações, judeus espalhados pelo mundo, se encontravam ali em Jerusalém para adorar a Deus. Então, no dia do Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu como um som de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Olha que interessante. Então, esse dia em que eles estavam ali todos juntos como igreja, orando, não sabiam o que ia acontecer, um vento impetuoso invade aquele local, aquele quarto, e naquele momento, eles que estavam ali orando, vem sobre eles como se fossem chamas ou como línguas de fogo sobre cada um deles, e a partir disso eles começam a falar em outras línguas. Irmão, só esse primeiro trecho, e isso que é triste, o Espírito Santo, a gente vai ver, ele permite que as pessoas falem em outras línguas, mas falem em outras línguas humanas, para que haja comunicação verdadeira. E infelizmente essa doutrina do Espírito Santo, ou falar acerca do Espírito Santo, ao invés de juntar as pessoas, de unir as pessoas, é a doutrina que mais causa divisão na igreja. Se nós vemos, tem uma ala da igreja que acredita que o Espírito Santo não move igual da maneira que movia com os apóstolos, em curas, em sinais, em profecia. Isso cessou, só alguns dons continuaram. E acreditam aqueles que creem que há outros dons do Espírito Santo, em que eles estão mentindo ou estão num transe emocional, alguma coisa assim, que não tem, o que eles fazem não tem sentido. E aí a gente vê do outro lado, o pessoal que é pentecostal, que acredita nos dons, profecia, curas e outras manifestações, acha que aqueles que não acreditam nisso são menos crentes que eles, e eles são mais crentes do que aqueles. E aí você tem uma divisão nisso, no Espírito Santo. O Espírito Santo, nós vemos na Escritura, ele veio trazer união, ele veio unir povos. Olha que interessante, o texto continua e diz:
Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Irmãos, aqui isso que é maravilhoso, o que o Espírito Santo de Deus faz. A gente viu, tem denominações que parece que ficaram somente naquele versículo, no versículo 5, mas não continuam o texto completo. Acho que eles falaram em outras línguas, e aqui a gente explicou sobre isso, eram outras línguas, em línguas humanas. Só que quando eles falam, eles simplesmente não falam qualquer coisa, não falam coisas sem sentido. Porque no momento que eles começam a proclamar e eles saem dessa sala, eles vão para a rua, o Espírito Santo vem sobre eles, vem como fogo. Eles que eram medrosos, eles que não sabiam falar, esses homens iletrados, galileus, que eram vacilantes com a sua fé, de pronto eles vão para a rua e começam a falar. E esse falar dessas pessoas, que é interessante, fala judeus de vários locais, eles ficam espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Irmãos, olha que interessante, a palavra idioma no original é dialeto. Então, o dialeto não é somente o idioma, não é isso. O dialeto é uma forma específica de uma região falar. Então, os apóstolos não começaram a falar árabe, eles não começaram a falar somente inglês, sei lá, o português. Não. Se eles começaram a falar português, eles começaram a falar de forma caipira, se for do interior. Eles começaram a falar do jeito de Campina Grande, o jeito de João Pessoa. Irmãos, eles falavam no dialeto, na forma daquelas pessoas falarem e ouvirem. O Espírito Santo de Deus não somente falou árabe para quem ouvia árabe, mas ele falou específico, por exemplo, de uma vila. E isso é interessante porque a gente sabe, né? Já estou morando aqui há quase 4 anos. Então a gente sabe de um sotaque que é mais interior, que é de Campina Grande, um sotaque de João Pessoa já é diferente, o S é diferente, o R, a forma de falar. A gente consegue identificar se a pessoa é do interior, se é de Campina Grande, se é de João Pessoa, se é da capital. Então, quem é de fora, escuta e fala, isso é diferente isso. Você é da Paraíba? Sim, só que você não consegue identificar os dialetos dentro da Paraíba. Quando você começa a morar aqui, você começa a entender que a forma é diferente de falar o mesmo paraibano ou paraibês, né? A mesma coisa em São Paulo, né? Tem a forma caipira de falar, tem a forma do paulistano falar, tem a forma que é mais italiana de falar ali em São Paulo, tem o pessoal da Zona Leste, que é outro idioma, no Rio de Janeiro também. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele não falava somente a língua, mas ele falava o dialeto. Por isso que ele falava, nós escutamos no nosso próprio idioma, no nosso próprio dialeto. O Espírito Santo faz, isso é o maior milagre, ele faz com que a gente fale a língua de outra pessoa totalmente diferente. Esse é o maior milagre naquele momento que o Espírito Santo fez com aqueles homens. E faz com a gente hoje, de que nós possamos falar a língua do outro. Esse é um milagre, irmãos. E eu quero falar para vocês por que isso é um milagre, falar a língua do outro. Ter uma comunicação perfeita. Para a gente ter comunicação, uma fala, qualquer coisa, nós precisamos ter 3 coisas. Nós temos que ter um emissor, nós temos que ter a mensagem e o receptor. O que é isso? Eu tenho que ter uma pessoa que fala, eu tenho que ter a mensagem e tenho que ter alguém que escuta. Só que qual é o problema da comunicação? É que a gente nunca consegue falar o que a gente quer falar de fato.
E a pessoa que ouve, ela nunca escuta o que eu quero falar de verdade. Olha isso. Então, o que eu quero falar de verdade, quando sai, muitas vezes não é o que eu pensei. Quando a mensagem sai e entra nos seus ouvidos, já tem outra mensagem, você entende outra coisa. Você deve lembrar daquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que a gente começa falando a mensagem, a gente vai passando, quando vai no final da fila, é uma outra mensagem totalmente diferente. Eu vou fazer um outro exemplo, quero que você imagine agora. Imagine uma casa. Agora imagina branco. Agora imagine uma cerca. Agora imagine um cachorro. E agora imagine azul. Eu falei 5 palavras para você. Te garanto que você pintou um quadro que é totalmente diferente. Cada um de vocês, todos nós, pintamos quadros totalmente diferentes dessas 5 palavras que são iguais no português. Mas eu pensei alguma coisa, você pensou outra coisa. E isso é o problema da comunicação. Porque o que eu entendo como uma casa, o que eu imagino que é uma casa, nunca é a mesma coisa que você entende. E assim em toda a nossa comunicação. Então nós temos um grande problema. Toda a nossa comunicação, infelizmente, ela nunca é correta. Sempre há interrupções, mal entendidos. A linguagem, além da fala, você tem um gesto, você tem um tom de voz, você tem um comportamento, você tem um jeito de falar, que dependendo do jeito de falar é uma outra mensagem. Você também tem as suas experiências, que você escuta uma palavra, você entende de outro jeito. Meus irmãos, é impossível quase nós nos comunicarmos. Só ver um casal, um homem e uma mulher, dentro de casa, que se conhecem há anos, e por muitas vezes eles não se entendem. Porque a gente tem um problema, irmão, de comunicação. Irmãos, e aí, por que o Espírito é maravilhoso? Porque é esse Espírito que ele consegue quebrar e enfrentar essa barreira da comunicação, como disse no texto. No versículo 7 fala que muitos admiravam, exclamando: como que isto é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas coisas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa tudo isso? Olha, então eles não acreditavam, eles estavam escutando as maravilhas de Deus no seu próprio dialeto. Eles estavam escutando em bom paraibano, em bom paraibês, em bom campina grandense, sei lá, não sei como é que fala o dialeto daqui, ou de João Pessoa, ou de Serra Redonda, ou de São Paulo capital, ou lá de Piracicaba, de qualquer local, eles escutavam no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. Irmãos, o Espírito Santo faz isso. Ele usa a minha incapacidade de comunicar. Através das Escrituras, através do Espírito Santo, ele invade. E a palavra de Deus fala que ele que sonda os corações. É através do Espírito Santo, irmãos, que a mensagem chega. Se for pela minha capacidade de oratória, nunca quer chegar. Nem o melhor dos pregadores consegue comunicar como o Espírito Santo de Deus, porque ele sonda os corações. Ele inunda. Ele fala a mensagem exata que você precisa, apesar da minha limitação.
mas é o Espírito Santo que rompe a barreira da língua, da raça, do gênero, de qualquer outra coisa. O Espírito Santo que faz, ele que interpreta, ele que rompe isso tudo. Então é o Espírito Santo que traduz a nossa linguagem. Ele fala a nossa língua. E a mensagem de Atos a gente pode entender que é essa. O Deus dos judeus, que se revela em Jesus Cristo, que usa o seu Espírito Santo para romper barreiras de raça, de língua, de localidade, de tudo. O livro de Atos, que começa em Jerusalém, que vai até o Império, a capital do Império Romano, lá em Roma, atravessa. São hebreus que falam hebreu, que falam aramaico, que passa pelo latim, que passa pelo grego. Meus irmãos, isso vai invadindo. É a língua do Espírito Santo. É Ele que traz a comunicação verdadeira. É Ele que faz essa tradução. Ele vai quebrando todas as barreiras culturais. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então ele rompe a barreira do homem e da mulher, do pobre e do rico, do gentil e do judeu, de todas as raças. É o Espírito Santo que faz isso, irmão. Se fosse por nós viveríamos em pé de guerra. Não nos uniríamos, mas é o Espírito Santo que une pessoas de raça diferente, de classe social diferente, de cor diferente, de locais, de nações, de regiões diferentes. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Somente Ele pode fazer. E se Ele não está no meio de nós, não adianta, a gente não consegue falar, a gente não consegue se comunicar. 1 Coríntios 14, queria que você corresse lá. 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo aqui fala sobre os dons. Mas a gente pode colocar uma visão que o que Paulo está trazendo aqui no capítulo 14 é exatamente esse, um problema de comunicação na igreja. Uma igreja que todos queriam falar, né, todos queriam falar línguas, mas ninguém queria comunicar absolutamente nada. As pessoas queriam falar várias línguas, mas não queriam falar a língua do irmão. Isso vai tudo do capítulo 12 até o 14. Pessoas que queriam falar várias línguas, mas que não queriam falar a língua do irmão da sua própria igreja. Olhar para o seu irmão. E aí, capítulo 14, Paulo começa falando que o amor seja o seu maior objetivo. Deseje também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende em espírito, fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a toda a igreja. Então as pessoas queriam falar em muitas línguas, falar uma série de coisas. Eu não quero entrar no mérito, porque a gente já falou acerca disso. Mas as pessoas queriam falar outras línguas. E o que o Paulo está falando é melhor que profetize. E aqui é profecia. O Paulo também explica o que é. A profecia, que é falar as maravilhas de Deus. Ele fala que aquele que profetiza, ele fortalece, anima e conforta. Então o papel, tem um papel de ensino também. Essa é a profecia que Paulo está falando aqui. Ele fortalece, ele anima, ele conforta e ele ensina as pessoas. Isso é um dom do Espírito Santo. Essa é a profecia que Paulo está falando aqui. E as pessoas queriam falar muitas coisas. Mas o que Paulo está falando, olhem, use o seu português, se a gente colocar aqui. Na época era o grego. Mas use o seu português para falar coisas que vão fortalecer, que vão edificar a igreja.
Que é isso que nós devemos fazer. É melhor profetizar do que falar em outras línguas. É melhor revelar as maravilhas de Deus em bom português do que um monte de palavra que ninguém entende. Porque o apóstolo Paulo fala no versículo 5. O falar, todo o nosso falar deve haver interpretação, senão é somente jogar palavras ao vento. Então, irmãos, as nossas palavras, elas devem ser para edificação. Toda a nossa palavra. E isso só vem através do Espírito. Olha Efésios 5, do 18 ao 19, que diz: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E aí, que enchimento é esse? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Olha isso, o meu encher, meu transbordar do Espírito é quando a minha língua muda, o meu falar muda, que agora eu somente falo com salmos, hinos e cânticos espirituais, e canto e louvo ao Senhor. Olha que interessante que o apóstolo fala, né? Ele coloca o vinho, que traz a embriaguez, e na embriaguez eu falo coisas sem sentido, porque eu estou bêbado, mas ele fala, com o Espírito Santo eu não fico bêbado, eu não perco a minha consciência, mas o meu linguajar, ele muda, que é um linguajar de abençoar as pessoas. Então agora eu falo com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, eu falo coisas boas. Então o Espírito Santo, ele me faz comunicar com o meu irmão, aproximar do meu irmão. Então essa barreira da comunicação que a gente falou, quando o Espírito Santo age, ele traduz, irmãos. A palavra de Deus fala isso, que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E aí ele faz isso até por gemidos inexprimíveis. Está lá no livro de Romanos. Então ele fala que muitas vezes nós não sabemos como orar, que muitas vezes nós sabemos o que falar, e o Espírito Santo leva a nossa oração, que parece que não tem sentido nenhum, mas ele traduz e ele carrega e leva ao Pai. Olha o Espírito Santo como grande tradutor, irmãos, que faz com que a gente fale um novo idioma. Essas são as línguas que me aproximam do meu irmão, que eu consigo falar, e isso, a minha fala, ela se torna bênção e o coração invade o coração do meu irmão e entra no coração dele e transforma e dá vida e não causa morte. Isso que é maravilhoso. O Espírito Santo, ele acolhe aquele que é diferente. A gente viu isso no livro de Atos, aqui. Aqueles que escutavam na sua própria língua. O Espírito Santo também ele traduz aquilo que nós devemos falar. Então, quando nós estamos imbuídos no Espírito Santo de Deus, no mesmo Espírito, ele adoça as palavras, né? Até o apóstolo Paulo fala que as vossas palavras sejam como mel. Adoça, o Espírito Santo de Deus adoça as palavras. E o Espírito Santo de Deus, ele conserta a nossa fala. Até quando a gente talvez vai comunicar errado, quando nós estamos no mesmo Espírito, ele traduz e ele nos auxilia, entregando essa mensagem no coração do meu irmão. Então a gente pode tirar 3 lições aqui de Atos capítulo 2. A primeira coisa, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos na forma de língua de fogo e permitiu que esses homens, que eram pecadores, sem instrução, iletrados, eles se tornassem arautos do Evangelho, pregadores das boas novas. Fez com que aqueles homens que eram medrosos se tornaram corajosos, líderes da igreja e capazes de coisas que a gente não consegue imaginar, como aqueles 11 homens, ou 12 homens, né, porque foi substituído Judas, depois do apóstolo Paulo, aí seriam 13, eles mudar totalmente o mundo. Isso foi através do Espírito Santo de Deus.
Aqueles homens se tornaram pregadores do Evangelho, naquele momento em que o Espírito Santo veio sobre eles. A segunda coisa, os apóstolos saíram do Pentecostes capazes de pregar o Evangelho em todas as línguas. Isso é interessante. Do versículo 7 até o versículo 11. Né? E ficaram admirados, exclamavam: como isto é possível? Esses homens são todos galileus. No entanto, cada um de nós ouve falar o nosso próprio idioma. Né? E falam todas as raças aqui. E no final, nós escutamos as maravilhas no nosso próprio idioma, nosso próprio dialeto. Então, eles falavam em todas as línguas. Isso inclui as línguas faladas das raças diferentes. Mas, irmãos, mas muito mais importante também, a gente falar a língua dos jovens, a língua das crianças, a língua do nosso vizinho, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. Muitas pessoas acham e falam várias línguas, né? Mas não consegue falar a língua do marido, não consegue falar a língua da esposa, não consegue falar a língua dos filhos, não consegue se comunicar. Então, de que adianta? Como a gente leu 1 Coríntios 13, é como um símbolo, é como um sino que toca, que não significa nada, só está batendo ali e não produz nada, porque quer falar todas as línguas, mas não consegue falar a língua do vizinho, da mulher, do marido, do filho. Não consegue. O Espírito Santo permitiu que esses homens falassem as línguas daqueles povos. Isso é interessante, irmãos. Como é que o Senhor capacitou? E o Senhor foi quebrando as barreiras raciais. Já é claro também, o livro de Atos vai mostrando como os preconceitos dos judeus com os samaritanos, os preconceitos dos judeus com os gentios que eles tinham, e que o Senhor vai quebrando. Cada preconceito vai quebrando na vida daqueles homens, até que o Evangelho chega em Roma. Então isso é fantástico. Isso é fantástico. E a terceira coisa, que é do versículo 17 ao 21. O Espírito veio sobre todos os povos, e a salvação veio para todos os povos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de barreira. Olha o que está dizendo, versículo 17 até o 21 do capítulo 2. E nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. E farei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, apóstolo Pedro, interpretando a profecia de Joel, falando que chegou esse momento que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não haveria mais barreiras raciais, mais barreira de línguas, de classes, de gênero, seria sobre servos e sobre servas, homens, mulheres, crianças e adultos, todos receberiam o Espírito de todas as suas formas. E também a salvação seria para todos, irmãos. Isso é maravilhoso. Agora, todo aquele que invocasse o nome do Senhor será salvo. Não seria somente os judeus, mas os gentios, nós, juntos, nós podemos invocar o nome do Senhor agora. Todos nós poderíamos fazer isso. Olha o que está lá em Efésios 3, 28, 29, que diz: não há judeu, e nem grego, nem escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. O apóstolo Paulo está colocando a gente como promessa de Abraão. Falando que não, isso não é só para os judeus,
é para a gente, para os gentios, nós que éramos de fora. Ele está dizendo aqui também que não há grego, não há gentio, não há livre, não há escravo. Em Cristo Jesus, nós somos irmãos, todos nós. As barreiras, através do Espírito Santo de Deus, Ele quebrou. O Evangelho quebra todas as barreiras raciais, de classe, cor, gênero. Por isso que não há lugar para nenhum tipo de preconceito dentro da igreja, pois Cristo nos uniu. Então, irmãos, é importante a gente falar isso. E eu estou utilizando esse momento também para falar acerca disso, aproveitando esse dia que é comemorado, o dia de Pentecostes, para falar sobre isso. E o Espírito Santo de Deus, ele quebrou as barreiras de raça. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Todo aquele que entregue sua vida a Jesus, que é salvo por Ele, nós somos irmãos, todos nós. Não há mais rico, mais pobre, mais negro, mais branco, mulher, homem, nada disso, porque nós somos iguais em Cristo Jesus, para a honra dele. E aí o último versículo que eu quero ler, que é Efésios 2, do 12 até o 16, que diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez somente um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Olha isso, ele criou outra raça através da cruz. Jesus uniu aquilo que estava separado. Isso é um milagre, isso através do Espírito Santo de Deus, da morte da cruz, do Calvário. O Espírito Santo de Deus que foi derramado, que fundou a igreja, ele uniu essas pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, naquele grande dia, como está lá no livro de Apocalipse, estaremos todos juntos, de todo povo, raça, língua e nação. Todos juntos, irmãos. Todos nós estaremos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa é a grande mensagem do Pentecostes. O Espírito Santo que faz a gente se comunicar, unirmos no mesmo Espírito. Estamos unidos pelo mesmo Espírito Santo, mesmo agora separados, mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E você consegue escutar essa mensagem e entendê-la, porque o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração aquilo que você tem que ouvir. Isso somente Ele pode fazer por nós, irmãos. Eu não consigo. Irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida. Confesso que eu fiquei muito abalado com essas notícias. Essa morte foi terrível. E tinha que falar isso a respeito, aproveitando o dia de hoje. Que nós possamos também não esquecer do Espírito Santo de Deus. Que sem Ele não há igreja. Sem a sua manifestação a gente é mais um clube. Só um clube. É o Espírito Santo de Deus que nos une, é o Espírito Santo de Deus que ministra nossos corações, é o Espírito Santo de Deus que nos move a pregar o Evangelho, a fazer as boas ações. É somente Ele, irmãos. Então, irmãos, que o nome dEle, o nome do Senhor Jesus Cristo e o seu Santo Espírito, que seja realmente o nosso guia aqui na terra. Que nós possamos honrar ao Espírito Santo de Deus e que Ele possa também nos abençoar nesse momento difícil. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Espero que a mensagem tenha abençoado a tua vida. E nós estamos novamente às quartas-feiras, às 8 horas da noite, juntos para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Então agora eu vou orar e pedir pelas famílias também, que alguém colocou aqui nas orações. Pedir pelas famílias que estão precisando realmente nesse momento complicado que a gente está vivendo.
e orar pelo mundo, né? Precisamos orar nesse momento difícil, que as pessoas, tanta divisão, nós precisamos orar, pedir ao Santo Espírito de Deus que vá movendo os corações em direção a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela Tua mensagem, pela Tua palavra, Senhor Deus, que realmente possamos estar unidos no mesmo Espírito, Senhor, no Seu santo nome, Teu precioso nome, Jesus. Abençoa todas as famílias que estão aqui representadas, todos aqueles que estão nos ouvindo, que possamos estar unidos, Pai, que não possamos ter esse tipo de preconceito nenhum em nossas igrejas, Pai. Seja um pobre e rico, homem, mulher, negro e branco, nenhum tipo de preconceito pode estar no meio de nós, Pai. Nos ajuda a combater isso, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, amarmos os nossos irmãos, todos eles. Te peço também pelas famílias, por tantas coisas ruins que têm acontecido no meio das famílias, Pai. Abençoe, Senhor, cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe as nossas igrejas, abençoa a Igreja Batista em Serra Redonda, que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos em Cristo. São essas coisas que eu te imploro, Pai, e te peço, no Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus possa abençoar todos nós. Fique com Deus. Até quarta-feira.